Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal AS Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos deste domingo. Para você que está chegando agora no meu canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, La Liga, Campeonato Espanhol. Temos o Celta de Vigo recebendo o Girona. O Celta de Vigo ocupa a 16ª colocação do campeonato, tem apenas 17 pontos, vem de derrota na competição. E o Girona, que vem de vitória, é o segundo colocado com 52 pontos, fica atrás apenas do Real Madrid. O Girona, se vencer a partida, retoma a liderança do campeonato, são 2 pontos de diferença do Girona para o Real Madrid. Então, se vencer, o Girona vai a 53 e o Real Madrid, que tem 54, ficaria na segunda colocação. O Girona sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, venceu o primeiro tempo em 7 dos seus últimos 9 jogos, enquanto o Celta de Vigo sofreu gol nas suas últimas 7 partidas, teve mais de 2 gols em 5 das últimas 7 e ambas equipes marcam em 6 das últimas 7 partidas. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Pelo campeonato holandês temos o Feyenoord jogando em casa. A equipe é muito forte quando joga diante da sua torcida, vem de 3 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols em 9 dos seus últimos 10 jogos, largou à frente do placar e venceu o primeiro tempo em 5 das suas últimas 6 partidas. Seu adversário sofreu gol nos seus últimos 4 jogos e teve mais de 2 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Bundesliga, temos o Borussia Dortmund jogando em casa. A equipe vem de 2 vitórias consecutivas na competição e ocupa a 5ª colocação do campeonato. O Borussia Dortmund vem de 7 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos, onde também largou à frente do placar. Seu adversário vem de 4 jogos sem derrotas. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Farense e Porto pelo Campeonato Português. O Porto, que ocupa a 3ª colocação do campeonato, 5 pontos atrás do Sporting, que lidera a competição, vem de 3 vitórias consecutivas, são 6 jogos sem derrotas e nas 3 últimas vitórias da equipe foi sem sofrer gols. O Porto largou à frente do placar nos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 fora. Campeonato Carioca, temos o Bangu recebendo a equipe do Vasco. O Vasco é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com 7 pontos, são 2 vitórias e um empate. Visita o Bangu, que é o 11º colocado com 3 derrotas consecutivas na competição. A equipe do Vasco vem de 6 jogos sem derrotas, largou à frente do placar em 5 das últimas 6 partidas. Já o Bangu vem de 4 derrotas consecutivas e teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Atlético Mineiro e Democrata pelo Campeonato Mineiro. O Atlético, que estreou com derrota na competição, deve vencer, joga em casa, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas e enfrenta um adversário que vem de 4 jogos sem vitórias. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Atlético venceu as últimas 7, as últimas 3 sem sofrer gols, e vem de 11 confrontos consecutivos sem derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. PSG e Brest pelo Campeonato Francês. O PSG lidera o campeonato com 43 pontos e recebe o Brest, que também vem fazendo uma boa competição, ocupa a 3ª colocação da tabela e vem de 4 vitórias consecutivas no campeonato. E são 6 vitórias consecutivas na temporada. A equipe do PSG vem de 5 vitórias consecutivas, são 12 jogos sem derrotas, largou à frente do placar nos seus últimos 6 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, o PSG venceu os últimos 14 jogos contra a equipe do Brest. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou para sair um gol no primeiro tempo, um possível placar exato de 2-1 casa. Fiorentina e Inter de Milão. A Inter é a segunda colocada da competição com 51 pontos, tem chance de passar a Juventus, que tropeçou neste sábado contra a equipe da Empoli. A Juventus
teve um jogador a menos a maior parte da partida, mesmo assim foi superior em alguns momentos, porém a Inter vem fazendo uma excelente temporada, vai ser um confronto difícil contra a Fiorentina. A Fiorentina ocupa a 5ª colocação da tabela e vem fazendo jogos bem duros contra seus adversários. A equipe da Inter de Milão vem de 4 vitórias consecutivas e são 6 jogos sem derrotas. A equipe largou à frente do placar nos seus últimos 8 jogos. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Atlético de Madrid e Valência pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid tem 41 pontos, ocupa a 4ª colocação na tabela e recebe o Valência, que é o 7º colocado com 32. O Valência no Campeonato Espanhol vem de 4 vitórias consecutivas e teve ambas equipes marcam em 4 dos seus últimos 5 jogos. Já a equipe do Atlético de Madrid, que vem de 3 vitórias consecutivas, largou à frente do placar nos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Clássico no Campeonato Paulista, temos o Palmeiras recebendo a equipe do Santos. O Palmeiras, que tem 4 pontos na competição, recebe o Santos, que tem 6. O Santos venceu suas 2 primeiras partidas no campeonato e o Palmeiras empatou na primeira rodada e venceu na segunda jogando em casa. O Palmeiras vem de 7 jogos sem derrotas e sofreu gol nas suas últimas 3 partidas. Já o Santos teve mais de 2 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Vamos agora ao último palpite do dia, Fluminense e Nova Iguaçu. O Fluminense joga em casa, tem um empate e 2 vitórias na competição, soma 7 pontos. O mesmo tem o Nova Iguaçu, são 2 vitórias e um empate no campeonato. A equipe do Fluminense vem de 3 jogos sem derrotas e o Nova Iguaçu de 4 jogos sem derrotas. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Família, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos um ótimo domingo e que possamos ter um dia abençoado e de bastante assertividade, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like para estar fortalecendo nosso trabalho e se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora pra cima!